Ok, muy buenas tardes a todos los presentes el día de hoy. Vamos a dar inicio a la charla técnica de nuestro simposio de mecatrónica. Hoy contamos con la presencia del magíster Cristian Figueiredo, que nos acompaña desde Brasil, y cuyo título de tema de la charla técnica se intitula Predictive Control Project, Planning and Industrial Implementation Applied to HVAC Systems. Okay. El disertante va a realizar la disertación en portugués, así que él va a intentar hablar de una forma más lenta para que todos ustedes puedan comprender. Ante cualquier situación y después durante la etapa de preguntas, también contamos con la presencia del doctor Rodrigo Iván Goitia Mejía, quien acompañará al disertante. Bom, então, a gente pode iniciar agora a tua apresentação, Christian. Agradecidos todos pela tua presença e também pela predisposição de passar um pouquinho do teu conhecimento para todos nós. E, bom, eu te passo o microfone e vai para frente. Obrigado. Certo, então. Bom, queria agradecer também inicialmente a oportunidade de compartilhar o nosso trabalho, né? Esse é um trabalho que foi feito em grupo, né? E se levou algum tempo para a gente desenvolver, foi super complexo. A gente desempenhou e colocou muito tempo e esforço em cima desse trabalho, então é muito bom compartilhar isso, ainda mais sendo assim tão distante daqui de casa, né? Então é uma honra estar aqui compartilhando isso com vocês. A gente desenvolveu um trabalho, então, o professor Rodrigo Mejia, que está na sala, e o nosso colega Thiago, que fez um outro controlador, com uma outra abordagem. Então, a gente fez esse trabalho em conjunto, nós três. E hoje vou falar para vocês sobre o que eu desenvolvi no meu mestrado, basicamente, né, e depois as conclusões que a gente chegou junto. Então, inicialmente, a estrutura da apresentação vai ser feita dessa forma. Inicialmente, vamos dar uma introdução sobre o que foi feito, a justificativa por que foi feito, né? Porque é importante estudar o que a gente estudou, os objetivos que a gente tinha inicialmente e onde a gente pretendia chegar, uma fundamentação teórica para que se explique o problema de uma maneira mais aprofundada, alguns pontos de revisão bibliográfica para que fique claro que outros pesquisadores estão fazendo, né, e como isso contribuiu para o nosso trabalho, a metodologia, né, como a gente fez na prática, né, muitos resultados, vou apresentar depois, e algumas conclusões. Então, inicialmente, eu gostaria de falar um pouco sobre salas limpas, que é a planta onde se desenvolveu o trabalho, né? A gente trabalhou em cima de salas onde se faz pesquisa em desenvolvimento de semicondutores. Então, para se desenvolver semicondutores, é necessário que a sala tenha uma concentração de partículas controlada. Então, se faz isso, essa diminuição da concentração de partículas na sala, ela é feita basicamente com alguns elementos, principalmente filtros. Tem alguns filtros de alto desempenho, filtros que se chamam EPA, os mesmos filtros que tem em aeronaves e centros cirúrgicos. É um filtro que ele tem uma aplicação na indústria bem ampla, mas não é muito conhecido, né, para uma aplicação bem específica. E se utiliza muito o conceito de diluição. O que é isso, né? A gente injeta um ar limpo para dentro da sala, de maneira que esse ar limpo limpe a sala, né? Então, a gente dilui as partículas ao longo do tempo, insuflando constantemente ar limpo para dentro da sala. Então, em muitos processos, né, como é o caso do ITT Chip, onde a gente trabalha e onde foi desenvolvido o projeto, é necessário se fazer um controle de umidade e temperatura
e de pressão interna da sala. A pressão interna da sala é necessária porque quando a gente abre uma porta, é necessário que o ar saia da sala somente, né? Que não entre ar contaminado do ambiente externo para a parte interior da sala. Então, a gente garante que sempre o ar limpo entre na sala a partir do insuflamento do sistema de ar-condicionado e que não entre ar sujo por outras partes, né? Sempre só sai ar, a gente precisa garantir que só se saia ar de dentro da sala para o ar exterior, né? E para isso a gente precisa de uma unidade de tratamento de ar, que é o processo central, né, do trabalho, que a gente chama de, aqui está como em espanhol, UTA. Eu vou apresentar mais detalhadamente para frente. E aqui tem uma tabela onde a gente tem algumas características de salas limpas, né? Só para ter uma noção de como ocorre isso de acordo com a norma, né? Então, a gente trabalhou basicamente com salas classe 10.000 e 100.000, perdão, classe 1.000 e classe 10.000, e a gente precisa, por exemplo, garantir nas salas que são classe 10.000, a gente precisa garantir que se troque o volume da sala entre 20 e 40 vezes por hora. Então, se a sala tem 20 metros cúbicos, a gente precisa insuflar 20 metros cúbicos por hora de ar limpo na sala para garantir que a gente tenha esse padrão de classe 10.000. Então, a gente não tem ainda, nesse momento, a gente vai falar mais para frente isso, mas não existe ainda uma realimentação da quantidade de partículas que tem na sala para o controlador, mas é possível fazer isso, a gente vai chegar lá. E também, por exemplo, a temperatura e a umidade, ela precisa ficar dentro de uma determinada faixa, né? Então, essas características aqui, elas já indicam que é necessário um controle um pouco mais avançado, né? O controle é um elemento central, né, na operação desse tipo de sala. Então, aqui é uma representação simplificada da unidade de tratamento de ar. Aqui em inglês se chama sempre AHU, né? Então, como a gente tem esse conceito de diluição, é necessário que a gente insufle, né, através dessa saída, o ar limpo para dentro da sala. Claro, é muito mais inteligente a gente insuflar o ar para dentro da sala e o ar da sala que já está limpo, ele retorna para a entrada desse sistema de condicionamento de ar, né, para que se aproveite a energia. Então, esse já é o desenho típico desse tipo de sistema, né? Então, aqui, nessa entrada, é a representação do retorno do ar limpo que já está tratado na sala, né? Então, a gente insufla o ar por esse sistema e o ar de retorno passa por aqui e entra novamente nessa caixa de mistura. Essa caixa de mistura aqui, nessa região, ela mistura o ar que vem de fora, contaminado, sujo, com distúrbios, né, com o ar limpo da sala. Esse ar aqui, ele é insuflado por conta desse ventilador, né, de um fã, e existe dois elementos atuadores principais, que são dois trocadores de calor, uma serpentina por onde circula água fria, ou seja, a gente diminui a energia contida nessa massa de ar que passa por ela, né? E em seguida a gente tem uma serpentina de água caliente, né? Uma serpentina de água quente. E na sequência, na saída desse sistema, é onde se encontram os filtros EPA, né? Onde se faz a filtragem da maior parte do ar. Aqui também tem outros filtros mais grossos, né? E aqui é o filtro principal, onde se precisa manter uma troca constante, né, de acordo com a norma. Então, aqui é uma representação um pouco mais detalhada do sistema. As partes importantes aqui é como a energia entra no sistema, né? Só para deixar bem claro, aqui a gente tem os dois trocadores de calor, a serpentina de água gelada, certo? E a serpentina de água quente. Elas são alimentadas por água gelada, né? Essa água gelada, ela é gerada por um chiller, ele usa energia elétrica para gelar a água, né? E o fluxo de água que passa pela serpentina é controlado por uma válvula proporcional,
que é um dos elementos onde se atua o controle. A água quente, ela também tem um circuito à parte, e a água quente é gerada por esse boiler. É um aquecedor, uma caldeira, né? E ela queima gás. E aqui entra o elemento onde tem mais peso no consumo de energia desses tipos de sistema, porque o gás ele tem um preço bem elevado, principalmente, pelo menos aqui no Brasil, né? Então, para um instituto de pesquisa onde a gente está desenvolvendo o trabalho, existe uma preocupação muito grande com esse consumo aqui de gás, certo? Então, aqui em cima a gente tem a representação da sala limpa, né? O ambiente controlado, a representação da exaustão de ar, caso a gente tenha uma capela de produtos químicos, né, e a gente ligue a exaustão, vai ter uma saída de ar muito grande aqui, e a gente representa isso por essa seta, né, a saída de ar, e a abertura de portas que também fazem o ar sair por aqui. Então, a caracterização do sistema precisou ser feita, né? Aqui a gente colocou uma representação mais simplificada nessas duas tabelas. A gente teve que definir as variáveis de processo, né? Aqui representadas como PV, Process Variables, ou seja, a gente se dispôs a controlar a temperatura, a umidade absoluta da sala e a pressão interna, essas três variáveis controladas. As variáveis manipuladas são todas as variáveis que a gente consegue mexer para chegar a modificar essas variáveis de processo, né? São a abertura da válvula de água gelada, a abertura da válvula de água quente, a frequência do inversor, do fan, e a abertura de um damper de ar externo. Deixa eu só voltar aqui, o damper de ar externo é esse damper aqui. Eles têm uma conexão de forma que, à medida que eu abro esse damper de ar externo, esse damper aqui automaticamente ele fecha. Ou seja, se eu tenho 20% de abertura do damper de ar externo, eu tenho 80% de fechamento do damper de retorno. Ou seja, se eu estiver insuflando ar limpo para a sala e esse damper aqui, esse aqui de retorno fechar, a pressão na sala aumenta, certo? Então, a ação de controle no damper de ar externo, ela implica automaticamente no aumento da pressão interna da sala. Então, aqui são alguns limites que precisaram ser definidos, né, para as variáveis, para todas as variáveis, tanto manipuladas quanto as variáveis de processo. Então, a gente tinha uma condição ideal, uma condição de operação e alguns limites, né? Então, a gente sabia que a sala limpa, o processo que eles desenvolvem no Instituto de Pesquisa, requer o controle ao redor de limite ser menos de 20. A umidade absoluta nunca pode ser menor que 5 e nunca pode ser maior que 11. O MPC, o controlador, na sequência. Isso fez parte da etapa de projeto do controlador. Aqui é uma planta do Instituto de Pesquisa, para que vocês entendam as dimensões do trabalho que foi feito, né? Então, só para vocês se localizarem, aqui é uma foto do corredor. Aqui é uma foto da porta de entrada dessa sala, essa última sala onde eu desenvolvi o mestrado. Então, essa sala não estava sendo usada, né? E a gente utilizou essa sala para desenvolver o trabalho em nível de simulação, né? Aplicando sinais via OPC na planta realmente. Então, essa é a porta e essa aqui é a sala. Essa é uma foto da sala desocupada onde a gente estava desenvolvendo o controle ao longo do mestrado que foi feito, né? Essa é uma representação de como estava o sistema quando a gente iniciou o projeto, só para vocês terem uma ideia. Então, a gente tinha alguns controladores, aqui a gente representou somente 2, na verdade, na prática são 4, né? Mas aqui, só para se entender, a gente tem um controlador CLP aqui. Dentro do CLP, a gente tinha uma lógica que foi feita pela empresa que instalou o sistema, né? E essa lógica, ela tinha alguns problemas de sintonia e de projeto, e a gente implicou a substituição dessa lógica aqui por uma outra nova que vai ser apresentada mais para frente, né? Mas, basicamente, é uma lógica contida dentro do controlador, e a gente tinha uma IHM local que se comunicava via Modbus, protocolo Modbus, com esses controladores.
o controlador, ele atuava nos atuadores, né, recebia os sinais dos sensores via barramento I/O diretamente, né, e a gente teve que fazer algumas modificações nesse processo. Então, a justificativa, né, por que foi importante estudar isso? A gente necessitava muito fazer a redução de custos operativos, certo? Esse tipo de estudo ele tem um grande impacto em termos de eficiência na indústria, não só de semicondutores, né, que é um elemento muito crucial na produção de semicondutores, né, a energia necessária para controlar os laboratórios. A gente tem relevância aqui para outros sistemas HVAC, por exemplo, centros cirúrgicos, produção de produtos farmacêuticos, climatização de edifícios, etc., né? E tem pesquisas que foram levantadas que é possível se reduzir entre 40% e 60% do consumo total do edifício, né, aplicando o controle avançado. Então, a gente já sabia de antemão, antes de iniciar o projeto, né, que as estratégias de controle avançado tinham grande potencial. A gente poderia atuar com diferentes estruturas, né, MIMO e CISO. Nesse caso, a MIMO é uma grande vantagem pela característica multivariável do sistema. E a gente também tinha estudos que já tinham aplicado controle preditivo em sistemas similares, não em salas limpas diretamente, da mesma forma que a gente implementou, mas processos similares, né, e com resultados muito positivos. O objetivo geral, então, de uma maneira bem direta, né, evaluar os benefícios de redução do consumo de energia em um sistema de HVAC quando se aplicam na estratégia de controle preditivo basado em modelos. Os objetivos específicos, então, de uma maneira bem breve aqui, é estudar os fundamentos e princípios de psicometria, que é importante para entender a dinâmica do processo, né, da relação entre temperatura, umidade e pressão, avaliar a lógica de controle e a instrumentação do sistema HVAC. A gente precisava entender como era a estrutura de instrumentação, né, para poder fazer um bom projeto de controle. Desenhar e integrar uma arquitetura de aplicação para os dispositivos de campo. Desenvolver e implementar um sistema para identificar e validar os modelos, ou seja, como o sistema de controle preditivo ele é baseado em modelo, então era preciso estudar como identificar e validar os modelos do sistema, né? Então, desenvolver e implementar um controlador preditivo multivariável, né, utilizando as bibliotecas, livrarias de MPC, de MATLAB. Explorar e definir os parâmetros de ajuste do controlador. Avaliar o rendimento do comportamento servo-regulador do sistema de controle preditivo proposto. Ou seja, a gente precisava de uma técnica para poder validar que o controle tem bom comportamento, né? E isso se faz fazendo alguns ensaios servo e regulador, certo? Avaliar as ganâncias de redução do consumo de energia. A gente teve que ver pesquisar e implementar algumas métricas para poder avaliar quanto de consumo de energia a gente estava reduzindo, né, ao aplicar o MPC. Aqui, então, só para a gente conhecer, né, a carta psicométrica, que é onde se descreve todo o comportamento do ar úmido, né? E a gente tem os processos psicométricos, que são esses principais. A HU, onde a gente trabalhou, ela tinha condições de fazer todos esses processos psicométricos aqui. Por exemplo, para a direita é o aquecimento. Aqui no eixo X é a temperatura de bulbo seco, né? A temperatura que é medida com um termômetro simples, né? Esse eixo da vertical é o conteúdo de umidade, ou seja, quanto de vapor de água a gente tem realmente naquela massa de ar, em gramas de água, né, por quilograma de ar seco. Então, a gente indo para a direita, a gente tem o processo de aquecimento. Indo para a direita e para cima, a gente tem aquecimento e umidificação.
Indo para cima, a umidificação intrínseca, que é só subindo sem nenhum ganho de energia, né? Somente subindo a umidade. Aqui para a esquerda, a umidade, umidificação, e aqui não é para ser aquecimento, mas tá errado, mas tudo bem. É para ser. Sim, a umidificação adiabática, acabei de me lembrar aqui. Por isso que é aquele azinho. A gente ganha umidade sem modificar as linhas de energia, né? E nesse caso aqui, a gente tem essas linhas amarelas, que são as linhas de entalpia, que representam a energia contida naquela massa de ar. Então, subindo naquele sentido, paralelo às linhas de entalpia, a gente não tem ganho de energia. Modificando o ponto de operação para a esquerda, a gente tem refrigeração, e para a esquerda e para baixo, a gente tem um processo psicométrico chamado refrigeração e desumidificação. A gente reduz a umidade e diminui a temperatura. Então, vou falar um pouquinho sobre os fundamentos de controle preditivo, só para entender como ele funciona, né? O controle preditivo é um controle muito especial e ele tem a gente precisa adotar a gente precisa considerar algumas coisas inicialmente quando a gente vai estudar ele. O primeiro deles é a separação entre resposta livre e resposta forçada, né? Então, só para a gente entender do que se trata isso, digamos que a gente tem um processo, a gente tem essa variável de processo lotada aqui no tempo, a gente tem o eixo y, que é o eixo do tempo, a gente está no instante k, então eu estou nessa linha vertical, e eu venho aplicando alguns incrementos de controle ao longo do tempo. A variável de processo, ela tem um certo comportamento, né? E ela vai respondendo de acordo com essas manipulações aqui. E digamos que eu pare no tempo nesse eixo y e não aplique nenhuma alteração na variável manipulada. Se eu conheço o comportamento da variável de processo, eu sei que a variável de processo vai ter um comportamento futuro ao longo do tempo. Digamos que eu tenho um modelo desse processo, eu sei que ele vai ter um comportamento ao longo do tempo. E eu também, digamos que tenha uma referência que eu pretenda seguir no futuro, que é essa referência futura. Ou seja, se eu não fizer nada na variável manipulada, eu não vou conseguir atingir a referência futura. Eu preciso tomar algumas ações de controle aqui, nesse momento futuro. E é isso que o controle preditivo faz. Ele calcula, basicamente por otimização, quais são os incrementos de controle futuro que precisam ser implementados na planta, de modo que a variável de processo siga a referência. Então, eu tenho aqui ao lado esquerdo a resposta livre e o controle preditivo calcula a resposta forçada para que a variável de processo siga a referência. Então, é uma maneira mais simples de entender. O controle é um pouco mais complexo que isso, mas eu acho que é um bom start. Então, o controle preditivo ele tem uma etapa de otimização que é fundamental no entendimento do controle preditivo, e uma função custo típica do controle preditivo ela está sendo representada aqui, que é a minimização do segmento de referência, a minimização do segmento de referência das variáveis manipuladas, a minimização dos incrementos de controle, aqui como ΔU, e aqui é um elemento que representa o peso de respeito às restrições do sistema. Então, eu tenho aqui as restrições do sistema, essa variável ela tem ligação com isso. As três mais fáceis de se entender são essas três aqui, e elas são representadas aqui embaixo. Dá um certo susto inicialmente, mas não é tão complexo assim, né? Então, se a gente enxergar, por exemplo, essa parcela aqui, ela tem dois elementos principais, que aqui é a saída futura predicta, né? Que ela sai do modelo, né? Então, a gente tem o vetor que contém a resposta futura do sistema, e aqui a gente tem as referências futuras, assim como a gente tinha nessa figura aqui.
A gente tem a saída y predicto e a gente tem a resposta futura do sistema, que está aqui como representado como W. E a gente tem essa diferença, né, que é o erro ao quadrado. Ou seja, ele vai minimizar o erro ao quadrado. Ele quer minimizar a diferença entre a variável de processo e a referência. Até aí, tudo bem, né? Então, a gente tem uma parcela aqui embaixo que ela representa o segmento da variável manipulada, ou seja, eu quero que em determinado processo a variável manipulada ela fique ao redor de 20. Entre 0 e 100 ela fique no valor 20, digamos assim. Então, a gente vai colocar um target para a variável manipulada de 20 e a gente vai minimizar esse erro da variável manipulada. Pode ser que, por exemplo, no nosso caso, as variáveis manipuladas eram a válvula de água gelada e válvula de água quente. Então, a gente pretendia que essas válvulas permanecessem mais fechadas possível, certo? Mais perto de zero possível. Então, o nosso target aqui é zero e a gente minimiza o erro entre a abertura da válvula e a referência, que é, nesse caso, zero, né? Para minimizar o consumo de energia. Aqui a gente tem uma parcela que representa a minimização dos incrementos de controle. Então, a gente pode definir, por exemplo, que a cada intervalo de otimização, a variável de válvula de água gelada, ela não aumente, não incremente mais do que 2% de abertura, por exemplo. E isso vai acontecer, ele vai fazer a otimização, e a variável de válvula de água gelada não vai poder aumentar mais de 2%, por exemplo. É uma possibilidade de se fazer. Por isso que ela existe esse elemento aqui na função custo. E esse aqui é um elemento que representa os pesos para que se siga essas restrições aqui. Basicamente são dois números fixos e eles entram aqui na otimização para que a gente consiga, em determinadas aplicações, relaxar um pouco mais as restrições ou deixá-las um pouco mais restritas. Toda essa matemática um pouco mais complexa aqui, ela é simplificada pelo MATLAB com essas, basicamente, duas funções, que é a função MPC e a função MPC-Move. Então, com a função MPC, eu vou criar um objeto contendo todas as características do MPC, do controle MPC. Entrando nele a planta, que é uma matriz com todas as funções de transferência do sistema, né? Vai ficar mais claro mais para frente, quando a gente apresentar esse detalhe. O tempo de amostragem, os horizontes de predição e o tamanho do horizonte, quanto para frente ele vai enxergar em termos de tempo, né? O horizonte de predição e de controle, os pesos das variáveis, as variáveis manipuladas, as variáveis output variables, né? As variáveis de saída, e as disturbance variables, ou seja, as variáveis consideradas distúrbios, né? E digamos que a gente queira implementar esse controle preditivo aqui em um programa standalone, né? Que a gente tem um código que faz um looping, a cada tanto tempo ele otimiza e calcula novamente. A gente precisa implementar através dessa função MPC-Move, que ela faz o processo de otimização, né? A gente entra aqui com o objeto MPC, a gente tem um vetor aqui de state, então a gente tem só uma variável de estados, a gente tem um vetor com as saídas medidas, né, as variáveis manipuladas, as referências e os distúrbios. Então, o objeto MPC, ele é criado uma vez só quando se inicia a aplicação, e essa função MPC Move ela é atualizada a cada intervalo a cada atualização do loop de controle. Então, aqui a gente tem uma representação de como foi feito o projeto do MPC. Foi necessário se listar todas as variáveis, né, do sistema. E esse é o ponto principal dessa tabela, que é o tipo de operação desejada, né? Porque, por exemplo, a gente tem aqui a umidade absoluta da sala limpa, ela pode trabalhar em determinada faixa, né? A gente tem um limite mínimo de 5 e um limite máximo de 11, por exemplo. Então, a gente pode colocar ela para operar por faixa. O que significa isso, né? Significa que quando a gente considera que ela esteja seguindo a referência quando ela está dentro da faixa. Ou seja, o controle, ele vai ignorar essa variável. Ele vai disponibilizar os recursos que a gente tem disponível de serpentinas e válvulas de água gelada e quente para controlar somente uma variável, nesse caso a temperatura, né? Então, essa tabela com as configurações do MPC, ela é muito importante, de maneira que a gente consegue
disponibilizar recursos quando realmente é necessário, né? Nem sempre é necessário que o controle esteja sempre trabalhando para controlar a umidade, sendo que o processo não requer isso, né? Então é importante definir claramente os limites do processo antes de desenvolver o projeto do MPC. Algumas outras variáveis, por exemplo, a temperatura, ela tem um set point fixo. A gente quer que ela trabalhe, por exemplo, no set point de 21 graus e a gente coloca os limites de 20 e 26 que não podem ser ultrapassados, né? E por exemplo, as variáveis manipuladas, válvula de água gelada e válvula de água quente, elas têm targets de zero, né? Então, ela tem target de zero aqui e ela pode operar entre 0 e 100% de abertura, né? A síntese do controle preditivo. Só um minutinho, deixa eu ver o que aconteceu. A tabela não apareceu, vamos ver se ela aparece agora. Perdão, pessoal. Deixa eu só tirar aqui, eu acho que deu algum problema nas animações. Agora sim, perdão. Então, a gente necessita fazer uma tabela para ter uma ideia de como seria o comportamento das variáveis, né? Digamos que eu abra a válvula de água gelada, é esperado que aconteça o que com a temperatura da sala limpa, por exemplo, né? Então, se a gente abre a válvula de água gelada, é esperado que a temperatura diminua. Se a gente abre a válvula de água quente, é esperado que a temperatura aumente. Assim, a gente tem uma visão um pouco mais completa de como seriam, pelo menos, os sinais dos ganhos estáticos, né, das funções de transferência, quando a gente elaborar o modelo. Assim, a gente evita erros. Nesse caso, um erro de sinal pode ser catastrófico, né? Pode ser que, que aconteça um descontrole total do sistema. Então, é importante checar isso direito, né? Checar isso com bastante segurança antes de implementar qualquer tipo de controle na planta, né? Então, fazendo isso, a gente já tem uma noção de interferência, por exemplo. A gente sabe que ao abrir a válvula de água gelada, eu tenho um decremento da temperatura e eu também tenho um decremento da umidade. Então, eu altero essas duas variáveis com uma ação de controle, né? Enquanto que a válvula de água quente, ela implementa a alteração em uma só. A gente tem uma concorrência aqui na temperatura, né? Ao controlar a umidade, eu estou mudando a temperatura, ou seja, aqui a gente tem um acoplamento forte, né? Então, a gente pode observar, por exemplo, esse tipo de acoplamento e também prevenir erros de design, né, do controle. Síntese do controle preditivo. Então, para obter os modelos do processo, a gente precisa elaborar uma matriz de influência, que foi falado anteriormente. A gente precisa elaborar uma matriz com as funções de transferência. Eu acho que não apareceu aqui também. Eu vou passar esse slide, fica mais claro nesse, então a gente vai direto para esse. Para obter as funções de transferência, né, a gente precisa aplicar alguns sinais. Por exemplo, nesse caso aqui, nessa figura da esquerda, a gente tem um degrau, né, e o processo tem um atraso, e a variável de processo ela segue um valor estável no futuro, né. No caso da variável de temperatura, considerando a variável manipulada da válvula de água gelada, é necessário se implementar um impulso, certo? Porque o sistema, ele armazena energia, certo? Ele é um sistema com uma característica integradora forte. Então, ao implementar esse impulso, o processo ele vai quase ter esse comportamento aqui. Então, foi importante estudar essas possibilidades aqui para implementar o sinal de excitação correto, né, no sistema. Parâmetros de ajuste. Então, se a gente pegar cada uma das parcelas da função custo, a gente vai ver que tem alguns parâmetros aqui que são de ajuste só, né? Que são esses marcados aqui. Então, a gente tem, por exemplo, os horizontes de controle e predição, a gente tem os pesos, que são esses Ws aqui, né? Os pesos para segmento das restrições, né? Respeito às restrições, e esse S aqui que tem relação com
esqueci o nome agora, é para que todas as variáveis elas tenham o mesmo peso, né? Digamos que a variável manipulada ela possa oscilar entre 0 e 100 e a temperatura varia entre 20 e 30. Então a gente coloca todas normalizadas na mesma faixa, certo? Para que o peso seja a variação do peso tenha o mesmo impacto em todas as variáveis, certo? E também o tempo de amostragem, né? Digamos que o tempo de amostragem da nossa planta seja muito lento, não há por que fazer um tempo de amostragem muito curto, certo? Perdão. Então a gente precisa ajustar isso de acordo com a literatura, acredito que seja 4 vezes a constante de tempo. Então não precisa ser muito rápido, né? A revisão bibliográfica. Então, só uma passada rápida de como foi o caminho da pesquisa ao longo do mestrado, né? Então, muitos autores, eles estavam trabalhando com a forma de modelagem, utilizando um software que representa todas as características dinâmicas da planta, né? Isso, ele requer um conhecimento grande de todas as dinâmicas térmicas, né? Da planta e nem sempre é necessário, né? Pode ser que se tenha algumas aplicações que seja necessário um nível de detalhe tão grande, mas no nosso caso não havia necessidade, né? A gente pode conseguir um resultado muito bom, mas com esforço muito grande sem necessidade. Então, como uma alternativa, a gente poderia utilizar a modelagem linear paramétrica, né? Que também tem um nível de detalhamento, um nível de aproximação com o modelo muito grande e é muito mais fácil de implementar, né? Aqui a gente faz parte da métrica para se avaliar como o sistema de controle estava performando em termos de economia de energia, certo? Então, esse indicador foi encontrado em algumas aplicações similares, que é um indicador de consumo de energia. Ele utiliza o erro ao quadrado, a somatória dos erros ao quadrado, e o somatório das variáveis manipuladas aplicadas ao quadrado, para criar um indicador e assim de poder comparar dois controladores diferentes na mesma planta. Então, aqui a gente tem um diagrama que representa o fluxo de processo para realizar a modelagem do sistema, certo? Então, inicialmente a gente fez uma auditoria do sistema para avaliar a questão da instrumentação, se estava tudo certo, e implementar melhorias no sinal e eliminando ruídos ou zona morta das variáveis manipuladas, etc. A gente precisou configurar as variáveis no CLP, né, criando tags lá no CLP, no SCADA. A gente precisou fazer configurações das variáveis do sistema no Simulink, criando um cliente OPC e fazendo essa conexão das variáveis do controlador dentro do ambiente Simulink. A análise do processo e configuração do MPC, naquelas etapas de entender as variáveis manipuladas, as variáveis de processo e distúrbios, né? Uma elaboração da matriz de influência entre as variáveis, que já foi mostrado anteriormente, e aí entra o processo de modelagem aqui. Com esses modelos, a gente elaborou o MPC, com aquela função MPC do MATLAB. A gente fez um processo de sintonia, utilizando o Simulink como plataforma onde estava rodando a aplicação, e o APC para fazer essa interface entre a comunicação do MPC, do software de Simulink, com a planta, com o controlador, né, com a planta efetivamente. Então, a gente fez alguns testes de comportamento servo-regulatório. A gente testou de acordo com alguns cenários, considerando processos psicométricos diferentes, utilizando ali a carta psicométrica como referência, né? A obtenção do indicador a gente obteve o indicador para o MPC em regime permanente, comparação com o PID que tinha antes, né? Utilizando o ECI, o indicador de consumo de energia, e um cálculo de benchmark para poder comparar melhor os resultados. Aqui é uma representação dos resultados que a gente teve, né? Isso são dados reais, certo? Então, a gente aplicou aqui um degrau
na válvula de água gelada e a temperatura caiu, assim como a gente estava esperando. Aqui a gente aplicou um impulso, um degrau curto, né? E a gente teve um aumento da temperatura. Aqui é um impulso na válvula de água quente e um aumento da temperatura dentro desse horizonte. E assim a gente fez para todas as variáveis, né? Que são a variável de pressão. E com o software Control Station, a gente obteve esse modelo paramétrico de acordo com esses dados. E esses são os modelos que a gente encontrou. São modelos de primeira ordem, basicamente, aqui. Desculpa, modelos de segunda ordem, mas são modelos simples, né? Não tem uma ordem grande, eles só aparecem o atraso, né? E só, é um modelo bem simples, né? Não requer um, um detalhamento muito grande, né? Esses modelos são simples de se encontrar via software. E aqui é a metodologia que foi aplicada para a gente obter esse indicador aqui, esse indicador de consumo de energia. Então, a gente aqui é somente uma simplificação dizendo que a gente separou do ECI somente as variáveis que têm impacto maior na energia, né? Que são as válvula de água gelada e válvula de água quente, e os erros de temperatura e umidade, que são os elementos que consomem mais, que tem uma parcela maior, um impacto maior no consumo de energia, né? Só para a gente poder avaliar de uma forma diferente. Aqui é uma representação do ECI total, né? O ECI completo. E aqui somente do sistema térmico. Então, aqui é uma representação da quantidade de testes que foram feitos, né? Para a gente poder avaliar o controle. Então, foram feitos uma sequência de testes grande, né? Segmento de referência, rejeição a perturbações, respeito a restrições, tudo isso para validar que o controle funcionava bem. A gente fez testes em regime permanente, tanto com o controle MPC como o controle PID que tinha antes, né, para poder comparar, e alguns testes de performance com sintonia agressiva e sintonia um pouco mais conservativa, né. A gente vê que a sintonia, ela impacta muito no consumo, né, então era importante fazer pelo menos 2 tipos de sintonia para poder comparar, né, como isso poderia como isso poderia afetar o sistema em termos de consumo. Então, só para relembrar, esse era o sistema que a gente tinha antes, né? Cada controlador tendo um processo, né? Um HVAC diferente, e uma IHM que comunicava de maneira local, né? Via Modbus, com cada um dos controladores. Então, essas foram as alterações que a gente teve que implementar. A gente manteve essa IHM local, comunicando via Modbus, mas a gente utilizou essa comunicação Ethernet, que possui no mundo do HVAC, né, do sistema de condicionamento de ar, se usa muito esse protocolo BACnet-IP. Então, utilizou drivers, né, no computador aqui da rede que pudesse receber esses dados via protocolo BACnet, utilizando a rede da Unicinos, né, da universidade onde a gente trabalha. Então, a gente pegou um PC, um computador local, a gente utilizou um OPC Server BACnet para poder receber esses dados via rede, e o Simulink ele atuou como um cliente OPC aqui, recebendo esses dados. A gente desenvolveu um Ellipse SCADA, um SCADA com Ellipse E3, e um banco de dados para armazenar os dados do processo, né? O algoritmo MPC ele está aqui, dentro do MATLAB Simulink, né? Só para deixar claro, ao longo do mestrado, que é a maior parte dos resultados que a gente tem aqui na apresentação, a gente utilizou o Simulink. Depois, ao longo dos anos, a gente saiu do mundo do Simulink, a gente desenvolveu uma aplicação standalone utilizando o App Designer. Então, se está escrito MATLAB Simulink aqui, foi feito inicialmente no Simulink, depois a gente migrou para o App Designer, fazendo uma aplicação um pouco mais profissional. Então, etapas do processo SCADA. Aqui só para a gente deixar claro como foi feito o processo de projeto do SCADA, né? Que também foi uma outra etapa, foi um trabalho em paralelo que a gente implementou. Então, a gente precisava compreender os sistemas para supervisionar, né?
descrição do processo, né, PINID, estudo dos dados do processo, né, quais eram as variáveis, os limites das escalas para poder configurar direitinho, né, os nomes, etiquetas, entradas e saídas do PLC. A gente precisou entender melhor do sistema de comunicação, né, verificação da infraestrutura, o APC, os controladores, enfim. E ao longo do projeto do sistema SCADA, a gente teve que desenvolver algumas coisas, por exemplo, banco de dados, né, a gestão de alarmes, a definição de cada uma das janelas, né, cada uma das pantalhas. A gente teve que projetar a hierarquia das janelas e tudo mais. Aqui, sim, hierarquia. E sistema de segurança para que se tenha uma segurança da informação dentro da aplicação SCADA, né? Então, a gente teve que fazer uma camada de segurança para que tivessem usuários com restrições de operação para que não acontecesse nenhum problema, né? E aí, a partir daí, foram muitos meses de testes, né? Para integrar, instalar, deixar isso funcional e muito feedback dos usuários para a gente poder implementar melhorias, né? Aqui algumas figuras mostrando, né, a aplicação que a gente desenvolveu. Não sei se dá para ver por aí, mas a gente tem uma parte superior, que é estática, né? A parte superior e inferior é estática. E aqui são os menus de navegação, né? Esse menu ele fica branco, né, o selecionado. Então é uma topologia que a gente identificou como uma boa prática, né, de desenvolvimento de escada, assim utilizando tons cinzas, né? Um tom neutro para que não chame a atenção do operador a outras coisas, né? Só chame a atenção do operador aquilo que realmente é necessário chamar. Por exemplo, o status dos equipamentos, né? Tudo isso é colorido, né? O resto é preto e branco, certo? E a gente tem uma, um scheduling para poder acionar e desacionar os equipamentos, né? De acordo com o agendamento da operação lá do ITT Chip. A gente tem a observação aqui da carta psicométrica em tempo real, né? Onde está o ponto de operação constantemente, né, ao longo do tempo. A gente tem uma tela de consultas, onde a gente pode consultar os bancos de dados e ver como se comportaram as variáveis ao longo do tempo. Enfim, tudo que é necessário para operar o sistema de uma maneira bem completa, né? Aqui na apresentação eu tenho um link onde tem uma apresentação mais detalhada, depois eu posso colocar aqui nos comentários para vocês poderem, se vocês quiserem olhar mais para frente. Então aqui são os resultados que foram coletados ao longo lá do mestrado, né? Que é a validação do controle, né? O que prova que o controle funciona, né? Aqui, por exemplo, a parte mais importante é que aqui a gente tem a temperatura, esse gráfico de cima, né? Essa linha tracejada é a referência, a linha pretinha é a variável de processo, e essa linha pontilhada contínua são os limites que foram definidos para a variável de processo. Aqui em cima, eu dei o comando para que a referência saísse dos limites. Ou seja, eu estou mandando o controlador jogar a variável de processo fora dos limites. Eu quero ver se o controle vai respeitar os limites ou não. Esse é o teste que foi feito. Então, eu falei para o controle, tire a variável de processo dos limites, e ele não tirou. Então, isso foi um excelente resultado, né? Esse tipo de teste foi preciso ser feito, né? A gente repetiu mais vezes em outros momentos, aqui só tem uma representação, mas isso é preciso garantir que a variável de processo não saia dos limites que foram definidos, né? Aqui a gente tem, por exemplo, a aplicação de uma perturbação, aqui também temperatura, certo? Aqui a gente tem a umidade absoluta. São os dois gráficos de variável de processo. A pressão ficou separada, né, por ser desacoplada com o resto. E aí, nesse gráfico de baixo é o uso dos recursos, né, variável, válvula de água gelada e válvula de água quente. Então, aqui a gente aplicou algumas perturbações para ver se ocorria o segmento de referência, né? Então, houve aqui a rejeição à perturbação, a gente depois colocou no sentido oposto e rejeitou a perturbação de novo. Então, bom comportamento.
Aqui é só o sistema de pressão, então a gente fez o mesmo teste, né, para ver se ele respeitava as restrições. Não passou do limite, passou muito pouco, né? Seguiu referência, depois não saiu do limite inferior e seguiu referência de novo. Aqui é importante lembrar que a gente definiu as variáveis as variáveis manipuladas de forma que o controle ele tenha uma preferência por atuar no ventilador, né? Porque a gente viu lá anteriormente na representação do sistema que o damper, ele ao abrir, ele joga ar sujo, né? Um ar que está sujo, contaminado, fora da referência, um ar muitas vezes, né? Por exemplo, agora no verão, é um ar muito quente e úmido, né? Então a gente não quer que esse damper ele abra muito, ele só pode abrir o necessário, né? Então, se precisa controlar a pressão, inicialmente ele acelera o ventilador o máximo que der quando chega no limite. Ainda assim, se não for suficiente para controlar a pressão, aí sim ele começa a atuar. Só nesse processo a gente já economizou muita energia, né? Por evitar que a perturbação da planta ocorra, né? E isso a gente conseguiu configurando o MPC e os pesos, né? Colocando um peso maior para uma variável manipulada ao invés da outra, né? Aqui tem um processo de desumidificação, a temperatura, aqui é a temperatura, a gente deixou constante o set point e mudamos a referência de umidade para baixo. Aí aconteceu o segmento de referência também. Aqui uma figura que mostra, né, indo para baixo, né, que é o processo de desumidificação, conforme os processos psicrométricos que a gente mostrou anteriormente, né. Aqui é um processo de refrigeração e desumidificação. O esperado é que ele fizesse esse caminho aqui para a esquerda e para baixo, né. Ele seguiu a referência e seguiu a umidade também, com um tempo necessário para seguir a referência, mas ok, né. Aqui é a análise do ECI. Então, só para vocês terem uma ideia do consumo de energia. Então, aqui a gente está incrementando um valor, um indicador, né, que é só um valor que vai somando os erros de temperatura, umidade e pressão aqui, e aqui os sinais de variáveis manipuladas ao longo do tempo. E é bem evidente, né, que a gente tem aqui uma evolução do ECI do MPC muito menor, né? Ou seja, a gente tem uma parcela de erros menor e a gente tem o uso de recursos, né, de válvula de água gelada, válvula de água quente, ventilador e damper muito menor aqui também. Então, esse número aqui sendo menor, esses dois sendo menores, esse número aqui vai ser menor e a gente vai ter esse resultado aqui. Então, um número menor aqui é muito melhor. Então, claramente, a gente tem um resultado aqui em termos de economia muito melhor. Isso aqui a gente está comparando com o sistema de controle que havia no Instituto antes, né? Aqui fazendo uma divisão ponto a ponto, né? A gente tem uma relação, né, de um com o outro. Então dá para ver que é uma relação estável, né? Ele evolui nessa relação ao redor de 0,2, 0,20, alguma coisa. Ou seja, retornando um consumo de energia aí na casa dos 75%, 80%. Aqui a gente fez o mesmo ensaio, né, a mesma coleta de dados para vários ensaios e todos eles mais ou menos nessa faixa de 20%, 25% do consumo com relação ao controle original, né? Aqui, utilizando o controle, o ajuste agressivo, a evolução do indicador para o teste 8, agora já não lembro de cabeça, mas só para ter uma noção de grandeza que a redução era bem considerável, né? Aqui é uma representação, perdão, na verdade isso aqui é uma figura, uma foto de como estavam a utilização de recursos antes da aplicação do MPC. Então, a gente tinha aqui uma umidade absoluta estável, a variável de processo, que é essa linha preta, talvez vocês não estão conseguindo ver, mas ela está estável aqui, próximo do limite de 24 graus. Então, aparentemente, para quem olha de fora, né, sem olhar os dados mais a fundo, a gente vê que está tudo ok, né? Está tudo certo. A gente está seguindo referência, está tudo estável. Perdão. Mas o uso de recursos estava muito alto, né? Estava muito absurdo. Então, o MPC ele conseguiu atuar justamente onde
onde a gente pretendia para reduzir o consumo de energia, a gente conseguiu chegar nesse nível de consumo de energia aqui, utilizando só o mínimo necessário mesmo. Então, aqui não só a gente seguiu a referência muito bem ao longo do tempo, né? Como a gente conseguiu utilizar uma quantidade de recursos muito baixa, né? Muito baixa mesmo. Isso é visual, né? Quando a gente olha para o gráfico, a gente vê claramente que a economia é muito grande. Aqui tem algumas considerações com relação à sintonia, né? A gente tem que cuidar com os pesos que a gente coloca no controlador MPC nesse tipo de processo, que podem causar algumas instabilidades, né? Aqui eu aumentei gradativamente até ele instabilizar para ver quando que isso acontecia, né? E é um ponto que eu achei importante colocar aqui como um ponto de interesse, né? Para que não se abuse dos pesos, né? Para que para que se evite esse tipo de problema de instabilidade. Aqui, mostra o impacto do aumento do peso nas variáveis manipuladas, né? Então, a variável manipulada tinha o target de zero. À medida que eu aumento o peso, eu estou forçando as variáveis manipuladas para baixo. Então, quando eu aumento esse peso aqui, eu diminuo as oscilações, eu tenho uma tendência a manter as válvulas mais fechadas, então eu deixo o sistema mais estável e tenho menos instabilidade. Então, é um ponto importante a se lembrar. É bom trabalhar com pesos das variáveis manipuladas mais altos para tornar o sistema mais estável, pelo menos nesse tipo de processo. Aqui a gente tem alguns resultados. Deixa eu passar adiante que fica mais claro. Então, aqui a gente comparando, essa comparação aqui, ela foi feita com um PID que foi desenvolvido pelo Thiago. Então, o MPC ele tem uma vantagem por ter um processo de otimização, mas o PID que o Thiago desenvolveu é excelente, né? É que por uma questão de característica do próprio controlador PID, por não ter a otimização e ainda ter aquele acoplamento entre algumas variáveis, a gente tem ainda, apesar de ser um controlador muito bom, o MPC ainda tem muitas vantagens, né? E é isso que esses dados estão mostrando. Aqui a gente está considerando um cenário onde a variável de umidade está dentro da faixa, ela está sendo ignorada, né? Deixa eu voltar. E aqui a gente está controlando só a temperatura. Nesse tipo de cenário, a gente tem um erro, a soma do erro menor, reduzindo em torno de 75%. O uso de recursos menor também, em torno de 36% de economia. Considerando o controle de pressão, aqui o uso do recurso do fan, que é um elemento que consome energia, mas não é o que consome mais, né? Também tem uma redução ao redor de 30%. E o consumo de GLP ao redor dos 40% de redução. Aqui a gente vê que a pressão no controle MPC ela tem uma desvantagem. Isso por conta da própria característica do PID, de ser um controle que está instalado dentro do controlador, né, como firmware do controlador, e ele tem uma resposta mais rápida, né, naturalmente. Então, o PID, nesse caso, ele leva vantagem, não é tão grande assim, mas é normal e era esperado que o PID tivesse vantagem nesse cenário. Aqui é, novamente, uma outra data, né? A gente pegou os dados e comparou, e se repetiu os mesmos resultados, aqui com o aumento da vantagem do PID no controle de pressão, né? Lembrando que o controle de pressão ele é muito sensível, né? A variável de pressão ela oscila bastante. Aqui controlando umidade e temperatura, a gente pegou um dia típico e levantou os dados e a gente tem aqui uma redução menor no uso de recursos, né? E uma redução no erro do segmento de referência também muito menor, tanto na umidade quanto na temperatura. Aqui a pressão sempre tendo um erro de segmento de referência inferior, pior, né, no controle MPC. E o valor mais importante é aqui, né, o consumo de LP sempre menor que o MPC. Aqui a gente tem controle de temperatura e umidade, e nesse cenário aqui, a gente teve um uso de recursos menor, só que a gente teve erro de umidade relativa maior.
Isso aqui é provavelmente por conta a gente levantou esses dados aqui e a gente relaxou os ajustes do controle MPC, ou seja, a gente deixou que as variáveis oscilassem um pouco mais. E a gente descobriu isso, né? Ao deixar as variáveis oscilarem um pouco mais ao redor da referência, né, sem passar dos limites, a gente tem ganhos um pouco maiores, né? A gente percebeu que esse ganho ficou maior ainda. Então, a gente acabou deixando como essa oscilação não é preocupante para o processo, a gente deixou essa sintonia um pouco mais relaxada para obter um ganho um pouco maior. Aqui a representação do consumo de GLP, que são dados do Instituto, né? Eles passaram para nós que no ano 2018 e 2019 eles estavam gastando ao redor disso, 16 metros cúbicos, e nos anos seguintes já caiu para 10,5 e 11,6 em 2021. É esperado que esse número diminua ainda mais, porque ao redor desse ano a gente modificou a sintonia dos controladores e é esperado que esse número caia abaixo de 10 aqui, né? A gente tem que levantar novos dados agora para ter certeza. Então, conclusões. Com relação ao rendimento do controle MPC. Então, a gente garantiu que a gente teve um comportamento servo e regulatório muito bom, seguindo referência e rejeitando perturbações, isso era muito importante. A gente teve vantagens muito importantes na aplicação de restrições às variáveis, né, garantindo que as salas não vão aquecer demais por algum problema ou resfriar demais. A gente vai seguir aquela referência por conta do MPC ter uma segurança de operação muito grande, né? A observação da carta psicométrica, ela teve vantagens muito importantes para a gente entender o processo e para ter uma visão melhor de como o controle estava se comportando ao longo do tempo, né? Com relação ao controle de pressão, o MPC cumpre as especificações de projeto, né? Mesmo que o controle PID ainda tenha uma vantagem por conta da sua natureza. A gente permite outras configurações de objetivos, né? Como eu tinha mostrado antes. A gente consegue colocar uma configuração de pesos de tal forma que a gente consegue minimizar as perturbações na caixa de mistura, né? A gente permite que menos ar contaminado entre para a sala, somente modificando os pesos do controle preditivo. A gente teve um ganho importante com relação à estratégia de controle que estava sendo aplicada inicialmente, né? Uma redução de consumo brutal. Com relação à aplicação do controle ICE, né? O controle indicador de consumo de energia. A gente teve, de maneira resumida, né, uma melhora de 75% utilizando esse indicador, com ajuste agressivo, um ajuste dos pesos do MPC que naturalmente libera mais energia para seguir a referência, né? E uma melhora de 80 a 90%, considerando um ajuste mais conservador, né? Restringindo um pouco mais o uso de recursos através do ajuste dos pesos. Aqui aquela figura, né? Só para lembrar que através do ajuste dos pesos a gente consegue escalonar a variável de processo, a variável manipulada FAN, para que ela tenha preferência com relação à variável manipulada de abertura do damper de ar externo, evitando a entrada de ar externo contaminado no sistema. Aqui tem algumas considerações com relação a trabalhos futuros. Então, algumas coisas que a gente gostaria de sugerir para trabalhos futuros, né? A aplicação de um tubo de pitot no duto de insuflamento, né? Para que a gente consiga ter uma noção da vazão de ar, né? Isso a gente não teve, não tem essa instrumentação no sistema, mas seria interessante utilizar o que foi feito aqui com uma variável a mais para controlar a vazão de ar externo. É assim como a gente costuma falar internamente, né? Quando a gente controla a energia do chuveiro, né? Quando vamos tomar banho,
a gente tem um consumo muito menor quando a vazão ela é bem baixa, né? Então, é um ponto de interesse controlar a vazão. A gente tem a intenção de diminuir a vazão ao mínimo possível e assim o ganho de energia pode ser ainda maior, né? Ah, então, a gente, com o uso do tubo de pitot, a gente consegue ter uma noção melhor do número de trocas, né? Então, a gente pode, talvez, reduzir o número de trocas quando a gente não precisa ter um número de trocas tão grande e aumentar quando está ocorrendo algum processo ou algo assim. A gente pode utilizar o MPC como um controlador superior, a um nível acima dos PIDs, perdão. Ou seja, a gente pode utilizar um MPC para todos os controladores, ao invés de usar um MPC para cada controlador. E isso talvez tenha ganhos, pelo menos em termos de computacionais, né? Isso é uma das coisas que pode ser feita também como trabalhos futuros. A aplicação de uma programação de sintonia em função do nível externo de temperatura e umidade, ou seja, a gente sabe que ao longo do ano a gente tem dias que são mais úmidos, pelo menos aqui na nossa região, e tem dias que são mais secos, né? Provavelmente ao redor do inverno. Então, um dos trabalhos futuros que foram sugeridos é utilizar pesos diferentes em determinadas características do ar externo, para se tirar mais proveito do controle preditivo nesse sentido, né? O uso de um modelo fenomenológico, a gente não utilizou um modelo fenomenológico, né? A gente utilizou um modelo paramétrico mais simples, que representa bem o sistema dentro do horizonte, mas a gente gostaria de sugerir a utilização de um modelo mais detalhado, né, com mais características nas dinâmicas das equações diferenciais, para ver o impacto disso, né? Talvez a gente tenha um resultado melhor. E a realimentação da concentração de partículas, né? Que a gente não mede a concentração de partículas, a gente só garante um insuflamento numa determinada faixa de vazão, por conta do projeto do próprio HVAC, né? Mas tendo a realimentação da concentração de partículas, a gente poderia ter o uso de recursos minimizados, a gente poderia otimizar um pouco mais o sistema de controle, né? Para que a gente siga a concentração de partículas ao invés da vazão, né? Seria talvez melhor ainda. E é isso, pessoal. Acho que eu falei tudo que eu gostaria de ter falado. A gente tem outros resultados aqui ao longo desse ano que talvez a gente não conseguiu demonstrar aqui, mas caso vocês tenham interesse ou qualquer dúvida, podem falar comigo ou com o professor Merri, a gente está aí para contribuir. Alguém tem alguma E, questão? Christian, muito obrigado pela apresentação. Mas eu posso falar um pouquinho do português? Vou tratar, ok? Tá certo. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou pedir a Rodrigo se você pode me ajudar. Claro que sí. Puedo ayudarte. Ok, excelente. Gracias. Quisiera preguntar si hay alguien entre nuestras audiencias que tiene alguna pregunta, así yo lo vamos diciendo. A mí me llegó una consulta de uno de nuestros estudiantes que decía, ¿cuándo recomiendan implementar un MPC y cuándo sería bueno usar un PID? Porque en la mayoría solamente se ve PID, ¿no? Al menos lo que él menciona, ¿no? ¿Y cuándo sería mejor usar MPC? Así de primera entrada, por ejemplo. Você quer iniciar respondendo, Christian? Sim. Entendi bem o que perguntaste. Sim. Ok. Bom, o controle MPC, ele é um controle muito especial, né? Ele tem um nível de complexidade, como foi visto na apresentação, bem grande, né? Ele requer, obviamente, um nível computacional relativamente grande, né?
por conta do processo de otimização que existe. E ele tem uma vantagem grande em alguns processos, né? Como tem visto ali, o controle MPC ele tem algumas características importantes que podem ser importantes em determinados processos. Por exemplo, um processo na indústria química, que é utilizado muito no MPC, ele tem grande vantagem por conta da aplicação dessas restrições nas variáveis. Então, digamos que a gente está controlando lá um reator e a gente não pode deixar determinadas variáveis passar de determinados limites, senão a gente estraga o processo, né? A gente causa algum dano para o processo, pode ser inseguro ou algo assim. Então, nesse tipo de processo, o MPC tem uma vantagem muito grande, né? Então, em alguns processos que requerem um nível de segurança um pouco maior, em que a gente tem um consumo de energia que é um ponto de interesse, né? Aí o MPC pode ter uma vantagem muito grande, né? Por conta dessa otimização, a gente consegue trabalhar com a redução desses níveis de energia e limitar as variáveis ali nas restrições da função objetivo, né? Então, tem alguns processos que têm vantagem grande, né? Talvez não todos. Se a gente tem um processo mais simples, aí o PID muitas vezes pode ter vantagem, né? Mas o MPC em determinados processos que sejam multivariáveis, que algumas variáveis requerem, a gente tem um interesse em manter elas dentro de determinadas faixas, que a gente tem um consumo de energia grande, né? Aí o MPC pode ter uma vantagem grande. Uma das coisas que a gente ouviu agora, a gente estava tendo uma reunião essa semana com o MATLAB, né, para fazer, eles estavam negociando uma licença para a gente desenvolver um projeto. E o pessoal do MATLAB nos passou, né, que a biblioteca MPC está sendo adquirida bastante agora, recentemente, para empresas que estão desenvolvendo carros autônomos. Então, é uma das tecnologias que estão sendo desenvolvidas hoje, onde o MPC tem uma vantagem grande, né? Imagina, né, um controle de um carro autônomo, a gente tem um limite ali por onde o carro pode andar, a gente tem obstáculos que a gente precisa evitar, então tudo isso ele está sendo modelado dentro de um MPC. O MPC tem essa estrutura típica e perfeita para utilizar com um carro autônomo, por exemplo. Então, não sei se ficou claro a minha explicação, talvez o profesor Mejía consiga complementar. Sí. Complementando la respuesta de Cristian, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos enfrentamos a procesos que tienen grandes atrasos de transporte, cuando tenemos procesos con múltiples objetivos de control, es importante destacar que dentro del controlador predictivo están incorporadas pues, las restricciones y en el controlador PID no, ¿no? Y cuando nosotros trabajamos con el controlador PID, estamos teniendo una solución subóptima. En cambio, con el controlador predictivo, a cada periodo de muestreo se está resolviendo una función de optimización sujeta a restricciones que nos aproximan del resultado más óptimo a cada paso, ¿no? Entonces, tenemos la consideración de las perturbaciones, tenemos la consideración de las restricciones. Cuando uno tiene un controlador predictivo, la sintonía no es tan evidente, no es tan intuitiva como en el caso de un controlador PID, pero pues tiene unas grandes ventajas, ¿no? En relación al desempeño, realmente nos proporciona una solución óptima. En la misma línea, Rodrigo, ¿por qué entonces no usar por ejemplo, el LQG, que también nos garantiza optimidad o un controlador óptimo? Cuando uno estudia el controlador predictivo, ¿no? Inicia estudiando el controlador LQG, ¿no? En realidad es mucho más beneficioso utilizar un controlador predictivo, ¿no? Hay ahora algunas versiones incluso del controlador predictivo junto con el filtro de Kalman, ¿no? Entonces claro, va a depender de cada caso, ¿no? Normalmente en la industria, cuando uno tiene procesos que valen mucho dinero,
pues el proceso depende de parámetros importantísimos como en la industria de semiconductores, ¿no? Simplemente controlar la temperatura, humedad, presión dentro del ambiente junto con el nivel de partículas, pues es muy usual usar un controlador predictivo, ¿no? No sé de controladores LQG comerciales, por ejemplo, ¿no? No conozco, pero controladores predictivos, sí, y hoy en día, pues controladores predictivos por el tema de los vehículos autónomos, ¿no? Claro. Y en términos de fusión con un controlador predictivo y lo que vendría a ser reinforcement learning, que es lo que se ha estado avanzando últimamente en control, fusionar el aprendizaje por experiencia con un control predictivo. ¿Se podría implementar? Sí, sí, yo creo que con seguridad se puede implementar, ¿no? No, tendría que verse en qué, dentro de la arquitectura del controlador predictivo, en qué parte se utilizaría esto, ¿no? Si sería en la parte de los sensores o si sería en la parte del modelo, ¿no? O en la parte del modelo para modelar, por ejemplo, el proceso o perturbaciones que no son medibles. Entonces, sí, con seguridad se puede utilizar, ¿no? Ok, aquí una consulta de un estudiante dice, ¿se podría utilizar este tipo de controlador en exoesqueletos? Con seguridad que sí, yo creo, porque, bueno, puede ser que tengan múltiples objetivos dentro del sistema con el cual está trabajando, ¿no? Y obviamente tiene actuadores que tienen restricciones y sí, sí, se podría utilizar un controlador predictivo. Lo importante de un controlador predictivo es que de las perturbaciones, incluso considera perturbaciones no medibles, ¿no? Y existe una consideración de las restricciones para los actuadores, ¿no? Además de eh, además de que se pueden adicionar otro tipo de técnicas como las que estabas hablando, ¿no? Incluso, como les Claro. digo, el filtro de Kalman, hay algunos controladores predictivos que utilizan, ¿no? Sí. En su caso, Y la no. verdad es que, ¿ah? Sí, perdón, le escucho. Sí, sí, el tema de usar los modelos y el Rodrigo, eh, organización es muy poderoso. Es que Rodrigo, disculpe. ¿me escuchan? Sí, se está cortando, parece. No sé si el único, pero al menos a mí se me Sí, está cortando. sí. Ok, ok. Sí, entonces es esto lo que les comentaba, ¿no? Sí. Ya, excelente. A ver, no sé si la audiencia tiene alguna otra consulta. Podría ahora preguntar, ya que el micrófono está abierto. Yo voy a revisar el chat si tenemos alguna o que otra pregunta. Ponto importante que acabei de lembrar aqui, ao longo Ujú. do desenvolvimento, a gente se depara, claro, esse processo, ele é bem lento, né? Ah, Mas é possível fazer uma alteração, né? Até na documentação do MATLAB, que foi a ferramenta que a gente utilizou para desenvolver o controlador, tem como fazer um MPC explícito. mm, Então a gente eu acabei descobrindo depois que tem alguns processos que têm uma velocidade requerida, né, um tempo de resposta, um tempo de amostragem muito baixo. A gente poderia mapear todas as soluções possíveis dentro de um intervalo de variáveis. A gente pode colocar dentro desse MPC explícito todas as faixas onde vão operar as variáveis e gerar offline um mapa de soluções
né? Então, a gente vai ter um mapa de todas as soluções possíveis em uma tabela. Então, algumas aplicações poderiam tirar proveito dessa técnica, né? Então, ao invés de a gente fazer um processo de otimização a cada intervalo de amostragem, o que vai ser feito é somente buscar a solução na tabela. Então, a gente tem um tempo de processamento mais rápido. Claro que, nesse caso, a gente não tem todas as soluções, a gente tem um mapa de soluções restrito dentro de um intervalo, né? Mas é possível fazer e talvez seja alguém se interesse ou tenha vontade ou de implementar algo assim, né? Por isso, acabei lembrando de mencionar isso. Sobre la función de costo, ¿por qué exactamente esa función de costo y no otra? Essa é uma boa pergunta. Até ao longo do desenvolvimento do mestrado, isso foi uma pergunta que o professor Merria me fez muito, né? Para quem não sabe, o professor Merria foi meu orientador. E basicamente a resposta para essa pergunta é que o MATLAB, por padrão, o valor estándar da função custo é esse. E por acaso, a nossa planta, ela poderia ser controlada muito bem com essa função custo padrão. Então, essa é a função custo típica do MPC do MATLAB. Se a gente ler a bibliografia a respeito de controle preditivo, a gente vai ver que a função custo estudada é basicamente essa, mas alguns processos podem requerer uma função custo customizada, né? Que essa solução não se aplique, né? Que a gente precise de uma coisa alternativa. Aí a gente poderia, dentro do próprio MATLAB, criar uma função custo custom, né? Uma custom function cost. Mas no nosso caso não foi necessário, né? Essa é uma função custo que ela abrange a maior parte dos processos. Mas é possível fazer alguma coisa especial ou incrementar uma nova parcela, né? Então, eu acho que é isso, né? Excelente. Muchas obrigado. ¿Sí? No fue posible, por ejemplo, presentar todo el trabajo, ¿no? En realidad hay una etapa del proyecto SCADA, ¿no? Y fue desarrollado ahí una plataforma de un sistema SCADA pues completa, ¿no? Y la Universidad Católica compró el mismo software, Ellipse, y es posible que pues a lo largo de estos meses, ¿no? Exista la posibilidad de que Cristian nos dicte unos cursos en SCADA y en control predictivo también. Estaria super. Sim, eu já havia recebido o convite e a gente está com essa pendência. Seria muito bom se isso acontecesse. Seria muito interessante para mim, acho que para todos, né? La Universidad Católica también adquirió el Control Station. La versión que nosotros utilizamos de Control Station para el desarrollo de los modelos era una versión estudiantil. Y pues la Universidad Católica hoy tiene la versión completa, ¿no? No solamente el estudiantil. Entonces es un otro punto interesante para los alumnos utilizar, ¿no? Para aprender esto. Claro, sería súper. Hay que, lo posible, coordinar, Cristian. Estaría muy bueno que nos pueda colaborar en ello. Sim, eu tô disponível para contribuir com vocês. Muchas gracias. Aquí tenemos una consulta sobre el tuning en MPC y PID. Aparte de MATLAB, ¿existe otra forma de sintonizar? Bom, a gente tem o MPC Tuning, tem a ferramenta de sintonia do MPC dentro do próprio MATLAB, assim como tem o tuning do PID dentro do MATLAB e também tem para o MPC. É uma outra, eu não lembro agora o nome exato, mas eu acho que é MPC Design. E ali a gente tem uma interface gráfica do MATLAB onde a gente consegue criar o MPC
colocar os dados da planta e tudo de maneira gráfica, né? Eu fiz aqui a apresentação fazendo por linha de comando, né? Por conta do nosso projeto, mas ele pode ser feito numa interface gráfica. E ali tem uma etapa de sintonia, onde a gente faz alguns testes, né? E aparece uma simulação de como seria a dinâmica do processo ao longo do tempo com aquela sintonia. A sintonia do MPC é um pouco mais difusa, um pouco mais complicado de entender do que o P&D por conta da própria natureza do controlador, né? E essa ferramenta do MATLAB ajuda muito, né, nessa primeira etapa para a gente pelo menos ter uma noção dos valores, os valores iniciais, pelo menos, para iniciar uma sintonia, né? E aí precisa ter o conhecimento da planta para a gente para a gente saber o aumento de cada valor, o que isso implica no processo, né? Mas partindo do valor da sintonia da ferramenta do MATLAB já é um bom começo, né? ¿No se consideró hacer un proceso de identificación de de toda la habitación, de todas las habitaciones? De todas as habitações, tu diz, não entendi. Identificación del sistema. Sim, na planta, né, a gente identificou o sistema. A gente teve que fazer uma identificação através de daqueles sinais de impulso, né, que foram apresentados ali. Então a gente fez a modelagem variável por variável, né? A gente teve que dar um sinal de excitação em cada uma das variáveis manipuladas e observar o impacto disso nas variáveis de processo. Isso foi feito em cada uma das salas limpas, né, do instituto. Eu acho que, Christian, que se refere também a um modelo caixa cinza. Talvez un modelo existe una serie de parámetros y após esos parámetros tengan coeficientes que tengan que ser obtidos como si fuese un sistema de identificación. Sí, a gente até trabalhou nisso, llegamos sí, llegamos a trabajar en eso, mas optamos nosotros llegamos a trabajar en esto, en un modelo caja cinza, pero optamos por pues utilizar el controlador predictivo, que también utiliza modelos. Todos los modelos que hemos obtenido pues son basados en unos testes denominados bump tests, o testes frente a entradas, ¿no? Que pueden ser del tipo escalón o pueden ser del tipo pulso, ¿no? Pero sí, trabajamos con modelos, ¿no? No tenemos una técnica de identificación de todo el sistema. Llegamos a hacer esto, pero al final este modelo no llegó a ser validado. La verdad es que incluso hicimos análisis, porque el problema era que teníamos que someter al sistema a una serie de ensayos, ¿no? Y era elevar la temperatura, bajarla, como si estuviéramos colocando o explorando todos los rangos de operación, y con estos datos, pues, obtener un modelo paramétrico, ¿no? Usando alguna técnica de identificación, sí. Excelente. ¿Su sistema es observable? ¿Sí? ¿O sí. parcialmente? Sí, es observable. Sí. Entonces no hubo la necesidad de hacer un filtro, Kalman, nada. No, existen algunas perturbaciones no medibles, pero pues el sistema como tal es observable, ¿no? No utilizamos Kalman creo que no llegamos a utilizar Kalman, ¿no? Porque no, para nada. Usamos algunos filtros, sí, pero no Kalman. ¿Qué tipo de filtro usaron? Filtros simples para, por ejemplo, filtros de referencia, ¿no? Porque muchas veces uno dicta un cambio de referencia y es muy brusco, y pues hay que darle una suavidad a ese cambio de referencia, ¿no? Entonces, básicamente esos filtros, evitamos colocar filtros en la parte de los sensores, porque podrían estar informando alguna falla, ¿no?, del sensor, ¿no?
pero en algún caso sí, probamos también esto, ¿no? Porque la verdad es que son muchas áreas, ¿no? Envolvidas, instrumentación, control, informática, pues es muchas cosas, ¿no? Muchas áreas. ¿Cómo llegaron a lidiar con las perturbaciones y ruidos de los que emiten, digamos, la misma habitación, el mismo entorno? As perturbações. Sí. Bom, a gente tem, deixa eu só voltar aqui para mostrar. Aqui, por exemplo, a gente tem um sinal com ruído, certo? Uhum. Esse tipo de perturbação, esse tipo de ruído, não sei se a tua pergunta é com relação a perturbação ou distúrbio, certo? Sim, sim. Mas aqui a gente tem um sinal que ele inicialmente era muito pior, né? A gente teve que agir naquela primeira etapa de projeto, naquela que a gente chamou de... Esqueci o nome que a gente chamou aqui na apresentação. Mas na primeira etapa do projeto, a gente teve que fazer um levantamento de todos os sinais que a gente tinha disponíveis, né? E os sinais dos sensores, eles estavam com muito ruído, né? Então, essa foi a primeira etapa do projeto, né? A gente teve que primeiro identificar de onde estava vindo esse ruído, e aí a gente viu que alguns transmissores não estavam legais. Aí a gente teve que, por exemplo, a gente tem lá os sensores 4 a 20 miliampere, né? E o nível de tensão, ele podia variar, não lembro agora, mas entre 10 e 35 volts, não lembro agora, estou chutando, tá? Eu só vi isso uma vez, uns 2 anos atrás. E a gente diminuiu esse nível de tensão, e a gente, diminuindo esse nível de tensão para um nível bem próximo do mínimo, a gente conseguiu um resultado muito bom. Então, o nível de ruído aqui caiu bastante, só nessa mudança do transmissor, tendo um nível de tensão mais baixo, o ruído muito menor, né? A gente evitou utilizar filtro digital, né? Filtro de janela ou algo assim, para não aplicar um atraso no sistema. Então, a gente trabalhou no hardware quanto mais possível, né? Para a gente ter um sinal mais fidedigno aqui com a realidade, sem aplicar um filtro e colocar atraso no sistema sem necessidade, né? Sí, definitivamente, ¿no? Cuando uno trabaja con el controlador predictivo, no es la implementación directa. Lo que nosotros hicimos fue una etapa de auditoría de toda la parte de automatización y control, ¿no? Y esto incluye la instrumentación que existe en campo, ¿no? Pues la cantidad de máquinas envolvidas para este sistema, pues ocupan el primer piso de un edificio, ¿no? Es una gran cantidad de máquinas. Entonces, normalmente cuando se hace esto, pues se encuentran una serie de problemas con los sensores y hemos encontrado con los actuadores, y una vez que colocamos todo en orden, recién comenzamos a obtener los modelos y estas cosas, ¿no? En la etapa inicial, generalmente uno llega a tener algunos beneficios de forma rápida, ¿no? En lo que se llama comisionamiento. Y a medida que pasa el tiempo, pues con la parte del controlador supervisor o con el sistema de control avanzado y el sistema supervisorio también, pues aumenta el desempeño. Pero utilizar un controlador predictivo no quiere decir que esto se va a mantener, ¿no? La planta es un proceso dinámico. Pues normalmente se hacen mantenimientos, las válvulas sufren desgaste, los sensores pueden tener desvío, vías, fallas, y esto va a afectar al modelo. Y esto se va a ver reflejado pues, en el desempeño del controlador. Muchas veces cuando se implementa un controlador predictivo, se tiene una camada de control PID en la parte regulatoria, y en la parte de arriba se tiene un controlador predictivo. En nuestro caso, en la arquitectura que tenemos, funciona de la siguiente forma.
primero se tiene un controlador predictivo y caso el controlador predictivo no funcione, recién actúa un controlador PID, ¿no? PID, un conjunto de controladores PID. Entonces, es importante verificar continuamente el desempeño, ¿no?, de los activos para mantener pues, el desempeño del controlador predictivo, ¿no? Existen varios indicadores del desempeño de controladores que indican que en la industria, pues, esto es terrible, ¿no? Que el desempeño es muy bajo. Muchas veces uno se enfrenta a plantas donde el sistema está en lazo abierto, ¿no? Entonces, el tema del mantenimiento programado tiene que estar al día, ¿no? O predictivo tiene que estar al día. Normalmente, y si es que no tienen el mantenimiento proactivo, ¿no? Basado en el estado actual de los activos. Básicamente esto, ¿no? Súper, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta de nuestra audiencia, los presentes? Excelente. Bueno, no hay más consultas. Muchas gracias, Rodrigo, por todas las aclaraciones. Muito obrigado, Christian. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, desculpe por não ter um espanhol fluente. Eu gostaria de poder me comunicar na língua nativa de vocês, mas não foi possível, né? Até gostaria de receber um feedback para saber se a velocidade com que falei foi suficiente ou se deveria ter falado mais devagar. Assim poderia melhorar a minha comunicação em espanhol das próximas oportunidades. Mas obrigado muito, viu, pela oportunidade. Gostei muito de participar aqui do evento de vocês. Sí, nuevamente gracias, Rodrigo. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Job. Ok, justo acabo de volver a la sala. Bom, eu agradeço muito a participação do Christian. Muito obrigado, Christian, em nome do departamento aqui da Engenharia Mecatrônica. A gente agradece a tua participação. E também do professor Rodrigo, né, aí presente, para dar as explicações, as últimas, pelo menos. O tema é muito interessante. A gente também espera que a audiência aqui tenha compreendido. Para muitos vai ser um pouquinho complexo, né? Mas a gente está tentando aqui, com a ajuda do professor Rodrigo também, tentar melhorar um pouquinho as técnicas de controle aqui, né, nos alunos da graduação. Então, muito obrigado mesmo. E a gente se vê depois, talvez, se não, alguma outra palestra que a gente possa formalizar para que vocês também apresentem esta implementação, talvez bem mais focalizado para o pessoal da indústria mesmo, né? Que acho que é ali que é a fortaleza da aplicação de vocês. Então, graças. Abraço aí. Um abraço, obrigado. Muito obrigado, Christian. Sí, uma ótima apresentação, sempre mostrando um alto desempenho, né? Muito bom trabalho. Obrigado, professor. Um abraço aí para todos. Abraço. Muito obrigado a todos. Um abraço. Gracias, Rodrigo.